Bom dia, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Vamos fixar o tema da live de hoje, os 7 hábitos essenciais para ter uma mente saudável. Fixar comentário! E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, Denise, bom dia, Samara, bom dia, deixa eu ver aqui, Silvia Pereira, Gabriel. Bom dia, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Jéssica Camila Bonofi. Coisa boa te ver por aqui, mulher. Bom dia. Falaremos sobre hábitos, bons hábitos. Bom dia, Vivian, Nancy, Jussara Martins. E aí, meu povo, como vocês estão? Segundamos. Bom dia. Camila teve que aguentar meu filho lá sábado, hein? Como é que foi aí, Camila? João se comportou? Conta pra mim, tá tudo certo? O João, meu filho, gente, adora a companhia do filho da Camila, que é o Pedrinho, né? O Pedro Bonoff. Então, meu povo, vamos falar sobre hábitos, bons hábitos pra gente começar bem a semana, pra gente começar bem, já vamos mirando no segundo semestre aí, né? Precisamos dar ponto. Algumas coisas são essenciais, gente, pro nosso... Ele é demais, ó, tá cabelando meu coração. Então, algumas coisas são essenciais pra nossa inteligência emocional e uma delas são os hábitos, tá? Então, às vezes a gente sempre fala que assim, né? Às vezes diagnósticos são mal feitos, né? Digamos assim, por conta de hábitos ruins, tá? Coisa boa. Às vezes a gente acha que é doente, que tem algum transtorno de personalidade, entendeu? Que tem alguma desordem afetiva, coisa e tal. Tudo por conta de maus hábitos, gente. Então eu sempre gosto de distinguir aqui, né? Por exemplo, a virtude e o vício, né? A virtude, gente, é um hábito operativo bom. O vício é um hábito operativo ruim, tá? Se tu não tem, né, os hábitos bons, muito provavelmente tu vai sim ter algum tipo de transtorno na tua vida, mas não necessariamente um transtorno de personalidade, não necessariamente algo patológico, diagnosticado. Então, às vezes a gente olha e as pessoas estão tacando, né, diagnóstico de TDAH em todo mundo, de ansiedade em todo mundo, de depressão em todo mundo. Por quê? Porque a vida das pessoas está um caos, gente. Não tem bons hábitos. Hoje eu vou falar sobre os 7 hábitos essenciais para ter uma mente saudável. Então, às vezes, a pessoa não tem bons hábitos e ela é taxada de sei lá o quê. De né? Borderline. Porque é uma pessoa completamente desorientada da vida, entendeu? E aí eu vou lá examinando na clínica devagarinho. Eu digo, peraí, deixa eu examinar aqui. Como é que é? Me conta como é que é a tua rotina. E aí eu percebo que a pessoa não tem o mínimo do mínimo das virtudes essenciais, tá? Dos hábitos operativos bons para ter a mente saudável. Aí é claro que a pessoa vai ter uma mente caótica, né? E vai cair neste lugar de precisar de terapia, de medicação, tem os patológicos, a gente tem, tá? Mas nem tudo se resolve a preço de medicação e etc e tal, tá? Às vezes as coisas elas se resolvem a preço de comportamentos bons. Então, minha gente, qual é o primeiro de todos os hábitos? Bora lá, né? Vou tentar fazer de forma bem concisa aqui. Quais são os 7 hábitos pra gente ter uma mente saudável, minimamente saudável, tá? Em primeiro lugar, a tríade da saúde, né? A tríade que qualquer profissional de saúde tem que falar. Sono, alimentação e atividade física. Gente, quem não dorme 7, 8 horas de sono de qualidade por dia, né? Quem não consegue dormir à noite tem que dormir de dia. Quem dorme muito tarde porque diz que gosta de estudar à noite ou fazer qualquer coisa. Gente, o ciclo circadiano, ele tá aí. Ele existe. Ele é real, tá? Ele é concreto. E a gente precisa respeitar. É lá que os nossos hormônios são, né, restituídos, restaurados, é aquilo lá. Então, se tu não tem o hábito de dormir durante, né, 7, 8 horas, geralmente assim, provavelmente tu vai ter algum tipo de transtorno né, quase que bioquímico. Veja bem o que eu estou falando. Se tu não dorme 7, 8 horas de sono, minimamente aí de qualidade, tá? Provavelmente tu vai ter algum transtorno, tá? Ai, meu Deus, eu não consigo ser constante, eu sou muito impulsiva, eu não consigo, a minha compulsão alimentar está sempre me sabotando, ai meu Deus, os meus relacionamentos. Sim, criatura, tu não dorme direito, tu não respeita nem o teu ciclo circadiano, nem os teus hormônios não conseguem se
Restituir para te dar força para tu encarar a tua rotina, os teus relacionamentos, os desafios da tua vida. Então, gente, não adianta. Se tu negligenciar o primeiro de todos os hábitos, que é o sono, aí tu pode dizer, Tati, eu não consigo porque eu tenho um filho pequeno, Tati, eu não consigo porque eu trabalho de noite, Tati, eu não consigo. Então tá, criatura, tu vai viver abaixo da média. Mara Garrido, que saudade, beijo, mimosa. Tu vai viver abaixo, né, do que tu poderia estar vivendo. Caso tu não consiga, né, efetivamente dormir às 7, 8 horas de sono de qualidade por dia, por noite. Tati, mas eu sou noturna, eu gosto de estudar, criatura, tu é desordenado. Eu já fui esse tipo de gente, tá? Sei lá que ano que era, gente, sei lá, 2016, lá, 10 anos atrás. Eu dormia 5 horas da manhã, acordava 2 da tarde. Ai, é que eu gosto de faxinar minha casa 1 hora da madrugada. que era aquilo? É falta de noção, gente. Falta de compromisso. Falta de vida concreta. Adolescência psicológica, porra. Ai, mas eu gosto de estudar de noite que meu cérebro tá fazendo não sei o quê. Aí fica aí tomando uma porrada de café 1 hora da madrugada pro pobre do cérebro funcionar na marra. Entende, gente? Então, assim, tenta dormir 7, 8 horas de sono de qualidade, que provavelmente tu vai conseguir resolver boa parte dos teus transtornos aí, que a gente considera, né, ser psicológico, mas que na verdade são bioquímicos, né? Há uma alteração ali. Sem falar, gente, que quem dorme menos do que deve, quem convive com um déficit de sono, tá? Piora a sua má inclinação. Então a pessoa que é preguiçosa fica mais preguiçosa, a pessoa que é irritada fica mais irritada. Oi, Fabi, tudo bem, mulher? Então tu vai, além de prejudicar todo o teu ciclo circadiano, tá? Ou seja, os teus hormônios não vão se restituir, tu vai ficar uma pessoa pela metade, aí tu não vai estar vivendo na tua potencialidade máxima. Como eu digo, gente, o nosso máximo já não é grande coisa. O nosso máximo já geralmente é meia boca, tá? Mas quem vive abaixo do que poderia, pô, pelo menos use toda a tua potência, criatura. Pelo menos tenta usar toda a tua potência, entendeu? Assim mesmo. Saudades, dormir 8 horas. É, mulher, tem gente que não pode, né? Vai ficar gravado sim. Então, assim, né? Quando a gente dorme 8 horas, tá menos irritada, fica mais tolerante, um pouquinho mais paciente, né? Não tem aquela sensação de não estar dando conta da vida, de estar atropelando tudo. Ai, Tati, mas eu tenho 3 empregos. Vai ser pobre, criatura. É isso que eu falo. Para de querer ganhar dinheiro, gente. Esse fetiche de ganhar cada vez mais dinheiro, trabalhar mais e fazer mais, não sei o quê. Isso enlouquece as pessoas. As pessoas não dormem direito, não comem direito, não se relacionam direito, nem transam mais, porra. Estão lá abandonando seus maridos, suas esposas. Porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que acordar 5 horas da manhã, e aí eu faço a minha leitura, eu faço a minha disciplina espiritual, aí eu tenho que fazer minha atividade física, eu tenho que... Não, criatura, tu tá infeliz, pô. Tá prejudicando teu sono, tá prejudicando a tua felicidade. Sabe? Então calma o coração, gente. Para com esse negócio de produtividade, entendeu? Quem não tem sentido na vida, centraliza a produtividade, bota a produtividade no trono. Se a tua vida não tem sentido, é óbvio que tu vai botar a produtividade no trono, entendeu? Eu tenho que ser produtivo. Aí a tua vida vira um checklist do inferno. Então assim, né? Começa pelo sono. 7, 8 horinhas de sono de qualidade, preferencialmente das 10 da noite, né? 22 horas até 5, 6, 7 horas da manhã, dependendo de como for a dinâmica, né? Mas durma o suficiente, tá? Alimentação, gente, aquela coisa, né? O corpo, ele precisa de nutrientes. Então, se tu não tá, né, nutrindo o teu cérebro, é óbvio que ele não vai funcionar direito. Aí, às vezes, a pessoa tá com o corpo todo inflamado, tá? Sobrepeso, né? Uma puta insatisfação com a própria imagem. Aí o cérebro também está inflamado, porque deixa eu contar, o cérebro também é corpo. Tu acha que dentro da tua cabeça não tem massa, não tem células? Então se a junta do teu dedo, né, já tá ficando prejudicada porque tu só come açúcar, trigo e coisas ruins, é óbvio que o teu cérebro também tá inflamado, criatura, e tu não vai conseguir nem raciocinar direito. Até a tua capacidade cognitiva fica prejudicada quando tu não te alimenta bem. Então para de achar que tu tem que te alimentar bem pra ficar bonitinha ou pra ficar bonitinho, entendeu? Olha, eu tenho que emagrecer porque a minha calça jeans não fecha mais. Os relacionamentos estão em colapso, entendeu? Tipo, o cérebro tá todo inflamado, a pessoa não tem uma capacidade de raciocínio, lógica. Ah, mas o meu calça jeans não tá fechando. Não, mas é sobre isso, gente. A gente come direitinho, tá?
aquilo que tem na feira, aquilo que tem no açougue. A gente toma 2 litrinhos de água por dia, né? Vou até me hidratar. Pra quê? Pra conseguir ter um bom funcionamento total, gente. Além de uma boa aparência, um bom cabelo, uma boa unha, né? Que também é bom, também é maravilhoso. Além disso. Mas é muito mais, tá? Sobre o teu funcionamento, o se alimentar bem, o se nutrir, fazer uma suplementaçãozinha, fazer um exame de sangue de vez em quando, né? Pra quê? Novamente eu falo, pra tu não estar abaixo da tua potência. Então, como eu falo, né? Se tu estiver na tua potência máxima, a gente já não é grande coisa, gente. Estando assim, na nossa melhor performance, né? Vamos combinar. Tudo certinho. Olha, tá, né? Medíocre, legal, estou na média, né? Aí tu ainda vive abaixo, porque tu não te alimenta bem, porque tu não dorme as tuas 7, 8 horas de sono de qualidade, porque tu não faz uma suplementaçãozinha, porque tu não faz um exame de sangue, porque... Entende, gente? Porque eu não como proteína. Sei lá, esse tipo de coisa. Então, assim, tente se alimentar bem pra não viver abaixo do que tu poderia estar. Então, sono, alimentação. Na parte de alimentação, gente, entenda, né? Dar ao corpo aquilo que ele precisa. Então, o corpo precisa de água, o corpo precisa de proteína, o corpo precisa de carboidrato bom, complexo, né? O corpo precisa de gordura boa, o cérebro precisa de gordura boa. Às vezes a pessoa tá se alimentando mal, não consegue estudar pra prova, criatura. O cérebro tá lá pedindo, pelo amor de Deus, me dá uma aguinha, me dá uma gordura boa, sabe? Pra eu conseguir aqui produzir os neurotransmissores necessários. E a pessoa tá lá, né, abrindo aqueles pacotão de gordurama, comendo só porcaria. Gente, aqui no sul essa semana fez 3 graus. Tá horrível. Meu nariz já não aguenta mais. Olha a situação. Meu lencinho, ele deixou de ser esse pra ser esse. Vocês também estão nessa situação? Que aqui não é fácil. Gaúcho não é fácil. Então, meu povo, mesmo assim, fazendo tudo isso, a gente ainda fica gripado, a gente ainda fica prejudicado, a gente ainda não consegue, né, ser lá grande coisa. Mas não fazendo fica muito mais difícil, tá? Fica muito pior. Então, dê ao teu corpo o que ele realmente precisa. Segundo hábito é alimentação, né? Terceiro hábito, gente, é atividade física, tá? Então, assim, não tô falando pra ser rato de laboratório, aquela coisa toda, né? De academia. Mas não ser sedentário, gente, tá? Nós não conseguimos, de fato, viver na nossa potencialidade máxima sem fazer algum tipo de atividade física. Aí pode ser 30 minutinhos de caminhada, pode ser alguma bikezinha em casa, pode ser o Muay Thai para quem gosta, o funcional, a zumba, o crossfit, o beach tênis. Tem um monte de cliente meu que tá sendo salvo pelo beach tênis, né? Ah, isso eu gosto, Tati. Então tá, vai lá, faz a tua dupla, né? Joga 1, 2 vezes na semana. Mas faça alguma coisa, se mexa. Porque, gente, atividade física é o melhor anti-estresse que existe natural, tá? Então a gente chega mal, geralmente, né? Meio cansado, enfim, desfocado, não sei o que. Chega na atividade física, vai lá, faz e sai de lá com o cérebro encharcado de hormônio de bem-estar. Então, gente, volto a dizer, é muito mais sobre a tua... Isso aqui são 7 hábitos essenciais para ter a mente saudável, tá? Então não estou falando só né, para tu ter aquele corpinho também bonitinho, forte, etc e tal, mas para tu ter liberação de hormônio de bem-estar. Qualquer tipo de atividade física que tu fizer vai liberar hormônio de bem-estar. E aqui eu abro um parêntese, né? Uma das atividades físicas que eu recomendo para os casais é o quê? Namorar, gente. Vão namorar. O sexo, ele libera uma porrada de hormônio de bem-estar. Aí o casal, às vezes, lá, casado há anos, né, fica se abandonando. Eu digo, gente, treinar e transar são os melhores remédios naturais que existem. O teu cérebro é encharcado de hormônio de bem-estar. Tô falando de uma relação saudável, entendeu? Normalzinha. Então, assim, não subestimem o poder da atividade física. Ai, tô meio mal, tô meio triste, né? Tô ansiosa, não sei o que, não tô dando conta. Para tudo e vai te mexer, criatura. Sai de dentro da tua cabeça. Existem hábitos que colocam a tua mente no lugar. Que dão ponto, vocês estão entendendo? E se tu negligencia todos esses hábitos, é óbvio que tu vai adoecer psicologicamente. Mas não é um transtorno, uma patologia, gente. Não é algo que tu herdou do teu pai, da tua mãe,
que tu desenvolveu no meio cultural. Não, criatura, é pura negligência pessoal. Dormir, se alimentar bem, fazer algum tipo de atividade física, tá? Se tu não fizer isso, tu não vai ter uma mente saudável. Nós não nascemos para o sedentarismo, nós não nascemos para ficar rolando feed o dia inteiro, criatura. Nós não nascemos para estar na frente de uma tela de computador 18 horas por dia, né? Ou de tablet, ou de celular. Então tem que se mexer, gente, tá? Faça qualquer tipo de atividade física, não precisa ser o obsessivo, a pessoa que dedica a sua vida. Pô, às vezes também é o contrário, né, gente? A pessoa tá lá, pô, tem casamento, tem filho, tem conta pra pagar, tem um monte de coisa pra fazer. Ai, mas Deus o livre, eu tenho que passar 2 horas do meu dia dentro da academia. Ah, o que é isso, gente? Isso é uma obsessão, isso é um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. E eu digo mais, às vezes as pessoas, elas vão lá pra academia, tá, e ficam lá 2 horas por dia, dedicando 2 horas do seu dia pra aperfeiçoar o seu corpo. Sabe por quê? Porque é a única coisa que elas dominam na vida. Aí tu olha pro resto da vida da pessoa, um relacionamento meio frustrado, uma paternidade, uma maternidade de qualquer jeito, né? Um profissional irrealizado, um financeiro caótico. Aí a pessoa vai pra dentro da academia e tem uma sensaçãozinha de domínio. Não, isso aqui eu domino. Isso aqui eu faço com todo, né? Com toda a excelência. Sim, criatura, mas isso é tipo um videogame. O que adianta? Tu ser o ó do Borogodó no videogame. O que tu vai ganhar isso na vida real? Nada. O que adianta tu ser o mestre, né, da musculação? Se tu não é um atleta profissional, tu vai ganhar dinheiro com isso, tu não tá competindo. O que adianta, criatura? Não se deixem persuadir, gente, por essa falsa sensação de perfeição. Tu tem que te aperfeiçoar em outro canto da vida, porra. Não é aí. Quantas vezes eu vejo na clínica a pessoa se aperfeiçoando naquilo, se aperfeiçoando naquilo, se aperfeiçoando naquilo. Também não é pra isso, gente. A atividade física é pra liberar o hormônio de bem-estar, entendeu? É pra fazer, o organismo se mexer, o metabolismo acelerar. E é só isso mesmo, tá? Deixar o corpo fortinho, né? Mas não precisa virar uma pessoa, né, com um toque, né, um transtorno obsessivo compulsivo por ir pra academia e ficar 2, 3 horas lá, né, durante o seu dia, porque tem mais coisas acontecendo, existem muito mais coisas, né, coisas muito mais relevantes do que fazer atividade física todos os dias, né, e várias horas por dia. Então, gente, sono, alimentação e atividade física é a tríade fundamental, tá? A partir disso, gente, conteúdos que agregam valor. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa não tem um psicológico saudável e tá acontecendo muito isso na clínica, tá? As pessoas estão chegando pra mim pra fazer terapia com uma demanda, que é o vício no celular. Gente, esses conteúdos efêmeros, tá? Reels, shorts, stories, né? TikTok. Eles apodrecem o nosso cérebro. Presta atenção, criatura. Reels, TikTok, shorts, stories, volto a dizer. Stories menos um pouquinho. Mas principalmente esses conteúdos efêmeros, né? Esse trio. Eles apodrecem o nosso cérebro. O nosso cérebro ele vai sendo moído. E vai se tornando incapaz de assistir um vídeo no YouTube sobre um conteúdo mais denso, de assistir uma live até o final, de assistir um filme até o final. Ler um livro, gente, muito difícil. Para quem fica rodando feed o tempo inteiro, ler um livro se torna um desafio quase intransponível, entende? É impossível começar e terminar de ler um livro. Então, gente, o quarto hábito é consumir conteúdos que agregam valor de fato, tá? Nós temos a obrigação de aprender coisas novas, porque senão o nosso cérebro ele vai definhando. O problema é que a gente tem acesso a uma quantidade absurda de conteúdo e tudo sem valor nenhum. Por isso que eu falo, conteúdo que agregue valor. Então é nossa responsabilidade, tá? Filtrar as coisas que a gente vê, as coisas que a gente bota pra dentro, através do nosso olho, através, né, do nosso ouvido. É nossa responsabilidade filtrar isso daí. Se tu não filtrar, tu não vai ter uma mente saudável. É impossível ter sanidade mental, tá? Assistindo TikTok
toda hora, tá? Entrando no Instagram e ficando ali no explorar, né? Vendo fofoca, vídeo de piadinha. Gente, não tô falando mal disso, tô falando que existem pessoas que só consomem isso e que não percebem que estão diminuindo a sua capacidade cognitiva. Isso está apodrecendo o teu cérebro. Para! Faça um detox de celular. Bota limite nisso daí. E vai, então, consumir conteúdos mais longos, entende? Coisas mais densas. Volta ao princípio, tá? Eu recomendo fortemente um detox de celular. A partir de tal hora eu não vou mais pegar. Tenta fazer, faça um desafio consigo mesmo, né? A partir de tal hora eu vou ficar só pro meu marido, só pra minha mulher, só pro meu filho. A partir de tal momento, neste período, pegar o meu celular, vou botar no silencioso, vou botar dentro da gaveta, sei lá, gente, não vou olhar pra essa porcaria. Para de dar atenção compartilhada pras pessoas que tu ama, porra. Senta pra tomar um café, mas tá ali, né? Rolando fit. Gente, não dá mais. Não dá pra ter uma mente saudável, tá? Com o celular na mão, quase que em tempo integral, consumindo porcaria, né? Ou é putaria, como eu falo, ou é bobageira. Mas assim, o cérebro ele não aguenta, gente. Então faça um detox, tá? E consuma de fato, efetivamente, coisas que agregam valor. Que todo dia tu tem que pensar, eu aprendi alguma coisa hoje? Isso fez diferença na minha vida? Sei lá. Teve alguma coisa aqui que eu vou conseguir aplicar? E outra coisa, gente, não dá pra ficar também só aprendendo. Aquilo vira uma obesidade mental. Isso é outra demanda que eu tenho na clínica. Tati, eu não consigo colocar em prática, por exemplo, os 7 hábitos aqui que eu tô ensinando, tá? Eu não consigo colocar em prática. Por quê? Porque a pessoa só bota pra dentro, gente. Ela não pratica as coisas. Então, o conhecimento, em algum momento, ele se torna uma dose exagerada que te gera uma obesidade mental. E aquilo vai acumulando. Aí, daqui a pouco, tu não consegue praticar nada. Tu fica culpada porque tu não consegue, né? Colocar e ficar procrastinando as coisas. Então tem uma hora que eu digo, pare de consumir conteúdo, criatura. Tudo tem que ter temperança. Até mesmo para as coisas, aspas, boas. Tu vai pegar um conteúdo e vai pôr em prática. A gente brinca, né, que o colocar, aprender e colocar em prática tem que ser, né, como uma canoinha, que a gente dá uma remada pra cá, outra pra lá. Se a gente, né, ficar remando só com um braço, ou seja, só conhecimento, a canoinha gira e não sai do lugar. Se a gente ficar só praticando sem aprender nada novo, botar nada, a canoinha gira pro outro lugar, não sai do lugar, né? Gira pro outro lado e não sai do lugar também. Então tem que ser, eu aprendo alguma coisa e pratico. Eu aprendo e coloco em prática, gente. Mas nós temos que ter essa responsabilidade de, né, efetivamente colocar pra dentro coisas que agregam valor, tá? Então, se tu tem esse hábito, esse péssimo hábito, ou seja, esse vício, lembra lá no início da aula? Vício, hábito operativo ruim, de ficar rolando feed, de ficar consumindo esses vídeos curtos, entendeu? Que não agregam em nada, ficar dando risadinha só, vendo videozinho ridículo de TikTok, sei lá o que, gente. Porra, pelo amor de Deus, faça um detox, meu. Desinstala a porcaria do aplicativo, tira do lugar, pelo menos, bota lá no cantinho que fica difícil de acessar. Porque o hábito, né, ele é automático, gente. Quando tu pega o celular na mão, tu já foi. Tu já até tá lá rolando feed sem nem perceber. Então, assim, né, seja responsável por aquilo que tu bota pra dentro, criatura. Pra tu ter uma mente saudável, tu vai ter que consumir conteúdos de valor e colocar em prática. Não ficar só botando pra dentro, vai explodir, né? Assista um podcast, um vídeo, alguma coisa legal, tenta colocar em prática, tenta passar adiante, pelo menos ensinar alguém. Aquilo já é uma forma de tu, né, exteriorizar, não ficar com essa obesidade mental. Tanta informação só gera procrastinação, ansiedade, culpa, blá, 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 tá? Então para de colocar informação, né, demasiado pra dentro. Gente, o 5º hábito é a ocupação, tá? Então, a gente tem que ter alguma ocupação na vida. Geralmente, o trabalho é a coisa que, né, coloca as balizas do nosso dia. Tem as coisas que a gente faz antes do trabalho, tem as coisas que a gente faz depois do trabalho. Então, a pessoa que não tem ocupação, entenda o trabalho como algo útil, tá? Então, às vezes, a ocupação é realmente cuidar de uma família, de filhos, né? Enfim, de uma casa. Às vezes a ocupação é auxiliar os pais que estão idosos, né? Às vezes a ocupação, sei lá, gente, né? É estudar, por exemplo, né? Eu digo pro meu filho, teu trabalho é ir pra escola, né? Essa é a tua responsabilidade, essa é a tua ocupação no momento.
Então vai pra escola, dá o teu melhor, né? Enquanto papai e mamãe trabalham, tu tá lá, esse é o teu trabalho. Então, às vezes, a pessoa ela tá estudando pra concurso. Eu digo pra pessoa, olha, é o teu trabalho, é a tua ocupação, criatura. Encare isso como a ocupação central da tua vida, essencial para o próximo passo. Então, gente, nós temos que ter essa ocupação, mesmo que não precisa de dinheiro, tá? Porque várias vezes na clínica, a galera tem grana para pagar terapia, a galera tem grana porque fez um investimento, porque herdou, porque qualquer coisa, gente, tá? Porque já trabalhou o suficiente, não precisa mais trabalhar, tá no ano sabático. Eu digo pra criatura, arranja alguma coisa para fazer, porque senão a tua mente não vai ser saudável, porque tu não vai te sentir útil e nem em progresso, entendeu? Então, o ser humano, ele precisa ter uma ocupação, quase que como uma causa, entendeu? Olha, eu tô aqui lutando por uma causa. Eu tô aqui fazendo alguma coisa. Pronto, aí a tua mente, ela fica um pouquinho mais saudável. Fiz o detox das redes e quando vi a verdade, foi chocante. Como a rede roubava a minha vida. É absurdo, Fabiana. É absurdo hoje em dia o quanto as redes sociais, o celular, né? Esses conteúdos, eles roubam a nossa vida. Então, por isso que eu falo, né? Filtre maximamente tudo que tu vê e que tu ouve. Calma o coração, respira. Não fica assim aleatório botando tudo pra dentro. Tudo que tá na TV, tudo que tá calma, né? Faça um filtro. Não bota tudo pra dentro. Inclusive, eu digo, o silêncio, às vezes, ele responde milhões de vezes mais do que muito conteúdo aí, tá? Então é melhor, eu tô com dúvida, não sei o que. Calma, respira, desliga tudo. Fica em silêncio, criatura. Às vezes a resposta, ela tá dentro de ti. Tu já sabe. Não precisa ficar botando coisa pra dentro. Assim, né? Demasiadamente. Então, gente, nós precisamos de trabalho, ocupação, ser útil, tá? Sem esse quinto hábito, vamos retomar os hábitos? Sono, alimentação, atividade física, o consumo de conteúdo de valor e com responsabilidade, tá? Sem excesso, nem déficit. E a ocupação, ou seja, o trabalho, se sentir útil, tá? Sem essas coisas aqui, é quase impossível tu ter uma mente saudável. É óbvio que tu vai ter um transtorno psicológico. Aí tu vai aparecer, ai, Tati, eu não consigo ir, sim, criatura, tu não tá dormindo direito. Eu não consigo aquilo, sim, criatura, tu tá com déficit vitamínico. Eu não consigo aquilo, sim, criatura, tu tá sedentário. Eu não consigo aquilo, sim, criatura, teu cérebro tá sendo moído por essa porcaria de celular. Ah, Tati, mas eu não sinto, né, que minha vida tem sentido. Sim, criatura, tu tem que ter uma ocupação, uma causa, um ideal, um trabalho, pô. Então, gente, muita coisa que a gente considera psicológico, né, que tem efeitos psicológicos, a gente vai resolver a preço de comportamento, a preço de colocar, de colocar a nossa vida, né, no rumo certo. De fazer uma pequena reforma pessoal, certo? Depois temos mais 2 hábitos ainda que eu quero falar, tá? Que é a disciplina espiritual. Vamos lá, 6º hábito, tá? Disciplina espiritual. Gente, nós temos um espírito, tá? Fato é que nós temos um espírito. Independente de religião, de crença, de qualquer coisa, tá? Se nós não damos tratamento ao nosso espírito, a gente não vai ser bem humano, tá? Tu vai viver tipo um animalzinho, né? Um bichinho, tá lá. O ser humano, ele é um ser intermediário entre os bichos e Deus, né? Então a gente pode se animalizar ou a gente pode se divinizar. E a gente se diviniza através da disciplina espiritual, tá? A gente vai desenvolvendo devagarinho as virtudes, né? Todas. As virtudes cardeais e teologais. Então, minha gente, nós precisamos de disciplina espiritual. Quais são as disciplinas espirituais que eu recomendo? Em primeiro lugar, tem religião, pratiquear. Religião é algo praticável, tá? Religião não é uma abstração da tua cabeça. Religião, né, tem dogma, tem prática. Então, se tu tem religião, pratique-a, tá? Se tu não tem religião, silêncio, criatura. Faça silêncio, contemple a natureza, né? Se conecte com algo superior, né? Tenta encontrar a voz da tua consciência. Isso tudo já ajuda a desenvolver a tua disciplina espiritual, tá? Sendo que o espírito, gente, é a parte mais forte do ser humano. Tá? Não existe ser humano sem corpo, sem alma e espírito. Tá? Nós somos uma junção disso tudo. Somos seres biopsico-espirituais. Precisamos dar tratamento à totalidade, tá? Então, a parte espiritual é onde tem mais força.
é da onde a gente consegue tirar força quando todo o resto tá no lixo, quando todo o resto tá no chão, não existe mais nada, tu tá entendendo? Quando a gente tá no pó, se a gente tem, né, um resquício de fé, de esperança, a gente junta aquela lama que a gente tá, criatura, e recomeça. Então, nós precisamos de disciplina espiritual, tá? Precisa contemplar a natureza, se conectar com algo maior, ficar em silêncio, tá? Faça alguma coisa para dar tratamento ao teu espírito, para desenvolver fé, esperança e caridade. Sem isso não dá para ser feliz. Então, tira um momento do teu dia, esse é o 6º hábito, né? Onde tu realmente vai poder fazer uma leitura espiritual, fazer uma oração, contemplar a natureza, né? Olhar, perceber, né? Que tu é pertencente, que existe um criador. É só um exercício simples de, né? De contemplação, gente. Não precisa ser, né? Grandes, né? Não precisa ser grande coisa para entender que existe coisa para cima, né? Então, assim, dá tratamento ao teu espírito. Tira uma partezinha do teu dia, da tua semana, para praticar efetivamente algo espiritual. Como encontrar outra ocupação sendo dona de casa? Porque às vezes sentimos estar atrasada quando vemos ao nosso redor pessoas trabalhando e se formando. Mulher, por que tu pegar a tua circunstância, né, e tu salvar ela? Já diria o filósofo, né? Olha, eu sou eu e minhas circunstâncias, tá? Se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim mesmo. Então, assim, tu é tu e isso tudo que tu vive. Tu é tu e teus filhos, tu é tu e teu marido, tu é tu e tua casa, tu é tu e a tua capacidade intelectual, tu é tu e todas as tuas circunstâncias. Não dá pra desvincular isso, entendeu? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, a gente não pode querer desejar, digamos assim, né, ter outras circunstâncias. A gente tem que salvar as circunstâncias que a gente tem. Então, às vezes, a pessoa tem uma limitação física, por exemplo. Ai, Tati, eu não tenho uma perna. É assim, criatura, tu e a falta dessa perna. Isso faz parte da tua personalidade. Isso faz parte, efetivamente, da tua existência. Então, o que a gente faz? A gente salva aquilo que a gente tem. Como que tem uma ocupação? Olha, em primeiro lugar, tu vai ter que tentar ressignificar isso daí, efetivamente, tá? Porque, às vezes, a ocupação é cuidar o filho, é cuidar do marido, é cuidar da casa. E tu tem que fazer as pazes com isso. Mas eu tenho tempo pra fazer outra coisa. Então tá, então a gente insere mais um bem. Às vezes, o que tá faltando é inserir um bem. Olha, eu tô cuidando da casa, eu tô fazendo os meus... Mas assim, eu vou colocar aqui a formação de alguma coisa, por exemplo. Vou me formar em algo. Então, tu insere um bem na tua vida. Olha, além de cuidar da minha casa, dos meus filhos, meu marido, etc e tal, eu vou tentar fazer uma graduação online, por exemplo. Para depois, futuramente, quando a circunstância for mais favorável, talvez eu exercer. Então, quando a gente olha pro outro, presta atenção nisso aqui, ó. Quando a gente olha pro outro, alguma coisa nos chama atenção, de alguma maneira, a vida tá nos pedindo uma potência que existe dentro da gente. Porque a gente nunca sente atração por aquilo que nós não podemos ser, fazer ou ter. Entendeu? Rarissimamente, gente. Aquilo vai nos atrair, entende? Aquilo vai nos chamar a atenção. Existem coisas que a gente olha e já tá legal, mas isso aqui não é pra mim, entendeu? Tipo, não... Ih, Deus me livre, né? E tem outras coisas que a gente fica, pô, que bacana, né? Pô, que legal, né? Essas coisas que te chamaram a atenção, ou que te chamam a atenção, de alguma maneira elas estão, né, te convocando. Ei, por que tu não, né, dá um jeitinho na tua vida aí? Por que tu não insere alguma coisa aqui? Entendeu? Então, às vezes, é só inserir bem. Tu vai fazer tudo que tu tá fazendo e, de repente, colocar um estudo, colocar uma segunda renda, por exemplo. Se a pessoa pega alguma coisa ali pra vender, pra fazer em casa, prestar serviço pela internet, um home office. Tem que ser criativo, gente, mas sempre dentro das circunstâncias. Nunca deseje uma circunstância que tu não tem, criatura, porque a isso damos o nome de neurose, porra. Tu tá inventando, tu tá fantasiando, tu tá iludindo, entendeu? Então, dentro das tuas circunstâncias, sempre vai dar pra inserir um bem a mais, tá bom? Então, nós chegamos no 6º, né, hábito que a gente estava falando. Voltamos ao trabalho, mas a gente estava falando sobre disciplina espiritual, tá? Então, nós temos corpo, alma e espírito. Nós precisamos dar tratamento ao nosso espírito. Às vezes, através de uma leitura, de uma oração, da contemplação da natureza. Seja como for, gente. Mas, pelo menos, faça um silêncio e um autoexame.
tá? Existe uma disciplina espiritual que eu nunca falei antes, assim, em outras lives, né? Que é o autoexame. Chegar ao fim do dia e dizer assim, eu fui quem eu deveria ser? Eu fui efetivamente quem eu deveria ter sido? Eu consegui cumprir o roteiro do meu dia? Isso é um autoexame. Olha, que coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito, isso é disciplina espiritual, gente. Um animal não chega de noite. O que é o espírito, né? O espírito é aquela partezinha do ser humano que os bichos não têm, tá? Nenhum animal vai chegar ao final do dia e se perguntar se foi o que deveria ter sido, tá? Então, que é uma disciplina espiritual universal, tu vai chegar à noite e tu vai te perguntar, eu fui o pai que eu deveria ter sido? Eu fui a esposa que eu deveria ter sido? Eu fui o profissional que eu deveria ter sido? Eu cumpri efetivamente os meus deveres de hoje? Não é ter alguma coisa que eu negligenciei? Criatura, isso damos um autoexame. Tu está te corrigindo. Tu está buscando a verdade das coisas. Tu está buscando ser uma pessoa melhor a cada momento. Tá? Então faça no mínimo um autoexame diário. Tu já está fortalecendo. Isso já é uma disciplina espiritual. E em último lugar, a socialização saudável, gente. Socialização saudável, tá? Nós precisamos efetivamente cultivar bons relacionamentos, tá? Com as pessoas, principalmente com as pessoas mais próximas, é óbvio, com as pessoas que a gente mais ama, tá? Então não adianta tu dizer assim, não, Tati, eu me dou super bem com os meus colegas de trabalho, eu me dou super bem na faculdade lá, né? Mas em casa, assim, né? A gente bate tanta boca, eu não sei, as pessoas se ofendem, não, criatura, né? Isso não tá certo, pô. Tu tem que ter uma qualidade de relacionamento com as pessoas que tu ama. As pessoas do teu núcleo familiar. Seja, né? Pai, mãe, irmãos, ou então cônjuge, filhos, enfim, né? Mas tu tem que ter um bom relacionamento, uma socialização saudável. E não dá pra se encerrar, gente, num casulo, querer ter sanidade mental. Volto a dizer, às vezes as pessoas vêm na clínica, ai, Tati, eu não sei, eu tô infeliz, eu tô me sentindo vazia. Sim, criatura, tu não tem uma comunidade pra te sentir pertencente. Nós, gente, precisamos nos completar em Deus e nos outros. É impossível para o ser humano ser feliz sozinho. Não, Tati, eu seria muito feliz se eu fosse para uma ilha deserta e ficasse lá, criatura. A nossa felicidade, ela está intrinsecamente relacionada à qualidade dos nossos relacionamentos. Faça um exercício simples. Pense nos momentos mais felizes da tua vida. Tu vai ver que tinha gente lá. Nunca vai ser aquele episódio isolado. Sempre vai ser o sorriso de alguém, o beijo de alguém. Sempre vai ser aquele abraço. Sempre vai ser aquela comemoração em família. Era uma conquista tua? Poderia ser. Mas tu tinha ao lado alguém olhando e admirando. Tu tá entendendo? Até a nossa felicidade a gente precisa compartilhar. A gente é mais feliz quando a gente compartilha a nossa felicidade. Mesmo que a conquista seja nossa, entendeu? Quando a gente compartilha, ela se multiplica. É impressionante, gente. Nós somos seres relacionais, sociais. Racionais, sociais. Portanto, relacionais. Então, nós temos que ter uma socialização saudável. Principalmente com as pessoas que a gente ama, tá? Núcleo. Mas também algumas comunidadezinhas, gente, para nós nos sentirmos pertencentes. Então, às vezes, eu digo para as pessoas, criatura, vai numa comunidade, numa religião, por exemplo, justamente para tu te sentir pertencente. Vai no clubinho de tênis da tua cidade, de beach tênis, ou de ciclismo, ou de não sei o que, mas participa de alguma coisa que te dê uma sensação de pertencimento. Entendeu? Constitua família. Hoje em dia as pessoas elas não querem mais constituir família, tem um desespero. Né? Quase que um desespero, uma aversão à constituição de família, que a casa tenha filhos. Isso vai te dar uma sensação de pertencimento. O ser humano ele não consegue ter uma mente, né? Saudável sem essa sensação de pertencimento. Aí a criatura está completamente egoísta, isolada, pensando em si mesma, entendeu? Conquistando as coisas, mas está profundamente infeliz, irrealizado. Eu não entendo. Eu sou lindo, eu sou bem-sucedido, eu não sei o quê, mas tá lá, né? Um sentimento de apatia, de indiferença, de tristeza, de vazio, de falta de sentido. Sim, criatura, tu não pertence a uma comunidade. Tu não constituiu família, tu não pertence a uma religião, tu não tem um hobby, um esporte, tu não tem comunidades onde tu te sinta pertencente. É óbvio que tu vai estar assim, criatura. É óbvio que tu vai estar mal. Por mais que tenha dinheiro, que seja bonito, entendeu? Por mais. Não vai dar, gente. Somos seres relacionais.
Então tenha as tuas comunidadezinhas, mas assim, né? Seja fiel efetivamente e mais compreensivo ainda, mais tolerante, mais paciente com as pessoas que tu mais ama, tá? Com o teu núcleo familiar. Quantas vezes eu vejo, não, Tati, na rua, pô, eu não sou grosseira com ninguém, eu não faço, mas eu chego em casa assim, eu sou estúpida com a minha mãe, sou estúpida com o meu marido, pô, não tenho tolerância, paciência pro meu filho. Ah, criatura, totalmente desordenado. Vai ser feliz é nunca. Vai ser feliz é nunca. Eu vou te dizer, é bem feito que tu tá triste. Pô, se tu é ruim pras pessoas que tu mais ama, é bem feito que tu tá triste. Tem mais aqui, né, ruer esse ossinho até entender que tem que ter paciência, que tem que ter compaixão, que tem que ter perdão, porra. Com as pessoas que tu mais ama. Esteja presente, né? E seja verdadeiramente generoso com as pessoas que tu mais ama. Porque é aí que a tua felicidade começa a aparecer. Entende, gente? Então nós precisamos desses 7 hábitos saudáveis, né? Para efetivamente ter um psicológico organizado. Saudável também. Para ter uma mente saudável, tá? Então quais são os 7 hábitos, gente? Sono, tá? 7, 8 horas de sono de qualidade, preferencialmente à noite, né? Com aqueles pré-requisitos ali de silêncio, escuridão, pra gente conseguir restaurar os nossos hormônios, né? Não intensificar as nossas más inclinações e viver, né? Pelo menos assim, né? Na nossa capacidade máxima, digamos assim, que já não é grande coisa, volto a dizer mais uma vez, já não é grande coisa. Criatura, se tu fizer esses 7 hábitos, deixa eu te contar, tu não vai ser grande coisa. Tá? Tu vai ser que nem eu, assim, ó, medíocre, média, entendeu? As pessoas vão olhar pra ti e vão dizer, não é louca. Não é doida, não tá gritando com as pessoas, né? Não tá infeliz, não tá não sei o quê. Se tu fizer essas 7 coisinhas aqui, tu vai ser uma pessoa média, entendeu? Graças a Deus. Já dá pra agradecer. Se tu não fizer isso daqui, tu vai estar abaixo. É por isso que a gente olha assim, ai gente, todo mundo toma ansiolítico, todo mundo toma remédio pra depressão. Eu não sei por que todo mundo tem que fazer terapia. Sim, porque as pessoas elas não têm o mínimo, que são esses 7 hábitos. Aí é claro que tu vai olhar pro lado e vai dizer assim, tá todo mundo perdendo a sanidade? Sim, né? Quando as pessoas perderam a virtude, elas perderam a sanidade junto. Vocês entendem, gente? Olha o que eu falei. Quando nós perdemos a virtude, nós perdemos a sanidade junto. O que é virtude? Hábito operativo bom. Quais são os 7 hábitos? Sono, alimentação, atividade física. Estudo que eu falo, né, gente? Mas é colocar coisa boa pra dentro, aprendizagem, digamos assim. Trabalho, ocupação, ser útil, tá? Disciplina espiritual. Se tem religião, pratique-a. Se não tem, faça silêncio, faça autoexame, pelo menos, tá? Em último lugar, socialização saudável, tá? Tu é um ser social, tu precisa te relacionar de forma saudável. Se tu conseguir manter esses 7 hábitos durante um tempo, tu vai desenvolvendo virtude. A virtude da temperança, a virtude da fortaleza, a virtude da justiça, a virtude da prudência. Com a disciplina espiritual, tu vai desenvolvendo a fé, a esperança, a caridade. E aí tu vai te tornando uma pessoinha normal, média, medíocre. Mas pelo menos tu não tá, né, te acabando em choro, em aflição, em angústia, em pressa. Tu tá uma pessoa normalzinha. Agora, se tu não consegue fazer isso daqui, eu sinto muito te dizer, tu vai cair neste lugar de ter que fazer terapia, de ter que tomar um medicamento. E a gente, cá entre nós, eu não estou falando que isso é ruim, pelo amor de Deus. Existem pessoas que só vão conseguir entrar em ordem realmente fazendo terapia, realmente tomando medicação. Isso é tratamento, graças a Deus que existe. Tá entendendo? Eu só tô falando que se tu implementa na tua vida esses 7 hábitos, 90% daquilo que tu julga que é patológico vai se resolver. Assim. Ah, Tati, eu tinha esse estresse, agora não tenho mais, porque eu durmo direito. Eu tinha um problema cognitivo de memória, mas agora não tenho mais, porque eu estou me alimentando direito, porque eu estou fazendo uma suplementação. Olha, Tati, eu tinha uma preguiça e procrastinava tudo, mas agora eu não tenho mais, porque eu estou fazendo atividade física. E incrivelmente, eu estou me sentindo tão bem. Vocês entendem, gente? Eu não conseguia me concentrar para ler um livro, porque o meu cérebro estava sendo moído por Reels, TikTok, Shorts. Aí eu desliguei aquela porcaria, entendeu? Desinstalei aquele aplicativo, fiz um detox de 3 meses e o meu cérebro voltou a funcionar.
Tu não precisa de Ritalina, criatura, de Venbance. Tu precisa instalar essa porra desse Instagram, desse TikTok, dessa porcaria, desses maus hábitos. Nada contra a rede social também, mas às vezes só desinstalando que a gente consegue sair, entendeu? Aí às vezes a pessoa tá lá, né, sem sentido na vida. Sim, criatura, tu precisa de uma causa. Tu precisa de um trabalho, de um ideal. Não interessa se tu tem ou não tem dinheiro. Tu precisa lutar por algo. Se tu entende, gente, que isso aqui são remédios naturais, conjunto de hábitos bom é o caminho para o bem mental, com certeza. Aí a pessoa tá lá, Tati, eu tô desesperada, eu não consigo lidar com isso. A coisa assim, criatura, tu não tem disciplina espiritual, tu tá negligenciando a maior fonte de força da tua existência, que é a força espiritual. Pô, tu não faz uma oração, tu não faz um autoexame, tu não faz silêncio, tu não lê a porcaria de um versículo da Bíblia, tu tá entendendo? Às vezes é um versículo, porra, e tu tá lá negligenciando. Tu não faz absolutamente nada pra fomentar a tua força espiritual. Como que tu vai ter fé, esperança, caridade? Como? Aí sem esperança, deixa eu te contar o que bate. O desespero, desesperança. Aí vem a desesperança acompanhada de quê? De vazio, de tristeza. Ai, eu tô depressivo. Não, cara, tu não tá depressivo. Tá faltando disciplina espiritual na tua vida. Entendeu, gente? E por último, a socialização saudável, né? Porque eu fui aqui fazendo o caminho de novo, mais uma vez, porque a didática é assim, gente, a gente tem que ser incessante em falar as mesmas coisas com outras palavras, dando outros exemplos, fazendo outras analogias pra ver se em algum momento alguma pecinha encaixa dentro da tua cabeça e pá, vira uma chavezinha, agora entendi, iluminei, né? Alguma coisa iluminou meu intelecto. É assim que a gente faz na didática, a gente vai falando as mesmas coisas diversas vezes, de forma repetida e ao mesmo tempo nova, pra ver se as coisas se encaixam dentro da tua cabeça. Mas eu tô falando a mesma coisa desde a hora que eu comecei a fazer essa live, quase uma hora atrás. Então, gente, né? Por último e não menos importante, a socialização saudável. Olha, eu digo assim, quem tem, né, um relacionamento sério, saudável, duradouro, né, um casamento, quem está dentro de um matrimônio, transa, gente. Pra gente encerrar, tá? Sexo. Façam sexo, gente. Às vezes a nossa alma, ela precisa de intimidade. E os casais, eles vão, né, se abandonando. Aí daqui a pouco, pô, nem lembro mais o que é isso. Lá de vez em quando, é meio ruim, não sei o quê. Invista na tua vida sexual, caso tu tenha um relacionamento sério, um matrimônio. Vocês estão entendendo? Porque isso já quebra muitos medos, gente. Quando eu falo, né, uma socialização saudável, eu tô falando de ter intimidade de alma, de se sentir pertencente. Não há nada no mundo mais íntimo do que o sexo pleno. É aquela junção de corpo e alma, entendeu? Muitos medos se resolvem, muitas tristezas, né? Essa sensação de não pertencimento se resolve a preço de um sexo saudável, gente. Dentro de um matrimônio, de um casamento. Então, não negligencie a sua vida sexual. Não negligencie de maneira alguma as tuas comunidades, né? Seja a tua família primária, a família que tu constituiu, ou então a comunidade religiosa que tu pertence, ou então aquele hobby, né, aquele atletismo lá que tu vai lá de vez em quando, mas que tem uma galera. Não negligencie nada disso. Tenha as tuas, né, intimidades de alma, assim, com algumas pessoas, pra tu não te sentir um extraterrestre. Porque às vezes a pessoa tá se sentindo, eu me sinto um ET, eu não consigo me sentir pertencente em lugar nenhum. Tá, gente? Chegou ao fim. Tem que ir lá, insira esses hábitos aí gradativamente pra equilibrar o teu emocional, a tua psique, tá? Tu vai percebendo que o teu psicológico, ele vai se curando à medida que tu vai implementando hábito por hábito, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!